Olá, bom dia! Bom dia para você, meu querido telespectador. Bom dia para você, minha querida telespectadora. Estamos de volta aqui com esse quadro que já é sucesso e líder de audiência todas as segundas-feiras aqui ao vivo na TV Gazeta, o Engenharia em Pauta. Isso mesmo. Você sabe a importância da engenharia na sua vida? Pois é, você que não é engenheiro. Olha, gente, você sabia que de uma produção de soja até chegar na tua mesa ou na exportação, tudo tem engenharia? É verdade. Ó, e para você que é engenheiro, você também aqui tem todo o direito e tem toda a obrigação de assistir e participar, porque esse programa é feito para você e por você. Lembrando que nós passamos ao vivo para Minas Gerais, Tocantins, Distrito Federal e Goiás, e há aqui uma certa disputa saudável, uma competição saudável, que em julho, a Diana era junho, pois agora passou para julho. É isso, porque está sendo muito acirrado. Em julho nós vamos dar o resultado final, exatamente. Quais são os estados e qual é o ranking dos estados que mais mandam perguntas. E o estado ganhador vai ter uma surpresinha que a gente só vai falar no dia do sorteio, no dia da premiação. Antes de eu apresentar aqui a minha convidada, que é uma convidada super técnica, que eu acredito que hoje vocês vão ter uma oportunidade gigantesca de tirar todas as dúvidas relacionadas a temas que são bastante polêmicos. A gente estava conversando aqui agora há pouco a respeito, inclusive, de mudanças que ocorreram há pouquíssimo tempo e as pessoas aqui, principalmente os técnicos, né, relacionados a essa área, estão encontrando uma certa dificuldade. Então, antes de eu apresentá-la, eu quero te pedir um favor. É isso mesmo. Eu quero que você converse comigo. Eu quero que você me mande pergunta, crítica, sugestão. Se você quiser me mandar um pix, fique à vontade também. É aqui no 6232498883. Diana, mas é telefone fixo. Sim, é telefone fixo, mas você fala comigo. E claro, tem também o @Gazeta Play. Você conversa com a gente lá, manda pergunta. E claro, também assiste ao vivo. E também o meu Instagram, @advogadadiana. Gente, a engenharia é um tema tão bom que eu que sou advogada, estou sabendo de engenharia também. Olha só que interessante. Então, pessoal, não percam tempo. Vocês sabem que o programa passa correndo. 6232498883. Agora sim, vamos fazer a apresentação devida da nossa convidada, que a gente tem muita honra de recebê-la hoje. A doutora, por deferência, porque, gente, ela sabe muito, Cíntia Martins. Gente, ela é especialista, engenheira especialista em licenciamento ambiental e, claro, ela é diretora da Ciduscom. Isso mesmo. Cíntia, muito obrigada pela tua presença. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante e que gera tanto debate aí. É verdade. Agora, há pouco, nós estávamos falando a respeito de algumas modificações. Inclusive, nós vamos entrar nessas questões daqui a pouquinho. Mas antes disso, Cíntia, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos começar já falando o que é, né? Vamos já chutar essa bola falando o seguinte. Qual que é a importância do engenheiro estar atento e apto a todas essas determinações relacionadas ao licenciamento ambiental? Bom, o licenciamento ambiental, ele é o instrumento legal que regulamenta todas as atividades, como que elas vão funcionar e como elas vão estabelecer-se no meio, para que ninguém emita muitos poluentes ou ocupem áreas e que sejam incompatíveis. Por exemplo, você já imaginou uma indústria, uma mineradora, vamos dizer assim, do lado de um bairro residencial? Quem vai determinar onde que cada uma dessas atividades pode estar é esse instrumento, que é o licenciamento ambiental, e os órgãos ambientais são os responsáveis por conduzir isso. Então, sempre que um engenheiro, qualquer pessoa, né, for começar a executar uma atividade, ela precisa saber que ela vai ter que ter uma aprovação ambiental da localização dessa atividade e o que essa atividade, como ela tem que funcionar para ela impactar menos o meio ambiente e ficar em harmonia com as outras atividades que existem naquela região. Você começou dando um exemplo muito interessante. Olha, desde da plantação de soja até isso chegar lá no seu prato, o subproduto disso, em forma de óleo de soja ou de uma proteína de soja, qualquer que seja o produto, ou para exportação, você precisa da engenharia. E o licenciamento ambiental está
está perpassando nisso tudo. Porque desde até a área da plantação, toda a cadeia produtiva que produziu os insumos para aquela plantação, o transporte, tudo isso vão envolver atividades de licenciamento ambiental para que isso funcione em harmonia e prejudique menos o meio ambiente. Você falou uma coisa muito interessante, Cíntia. Você falou assim, nossa, Diana, você já imaginou uma mineradora explorando a sua atividade próxima, por exemplo, a um bairro residencial? Eu acho muito interessante você falar agora para a gente, Cíntia, a respeito das consequências da não observância disso. Porque muitas vezes nós vemos aí, gente, tragédias ambientais, né? Muitas vezes indivíduos com contaminação, águas todas contaminadas, né? Fontes e pessoas sofrendo, inclusive, com doenças crônicas por conta dessa inobservância, né? Então, além disso que a gente já mais ou menos tem essa noção, você pode se aprofundar um pouquinho falando o seguinte, olha, a inobservância disso, a consequência é essa, até mesmo, Cíntia, para a gente que está aqui, porque esse programa, gente, é feito para os engenheiros, claro, mas é feito para todos vocês que estão nos assistindo, né? E como eu disse, imagina, lá da plantação até o teu prato com subproduto ou para exportação, tem engenharia. Você pode ser um fiscal também, né, Cíntia? Então, fala para a gente, por favor, qual que é a consequência dessa inobservância da legislação legal em relação à licenciatura? Bom, a consequência é gravíssima e quem perde é toda a sociedade, porque qual é a grande finalidade do licenciamento ambiental? É proteger o meio ambiente e a sociedade, as pessoas que estão ali vivendo, que nós também fazemos parte desse meio ambiente, né? Então, quando a gente tem uma atividade que começa a funcionar em um local inadequado, que não segue as regras, as condições estabelecidas no processo de licenciamento, Diana, a gente tem vários problemas que podem acarretar problemas de saúde pública, poluição ambiental, perturbação do sossego da população, não é? Impactos no trânsito, impactos, poluição até hídrica, no trânsito, tudo, até no trânsito. De repente pode trazer assim. Você já imaginou uma grande indústria que tem ali um grande fluxo de veículos próximo, novamente, a uma área industrial, uma área residencial, que tem escola, que tem várias crianças passando? Você acha que isso vai funcionar, as duas atividades ali perto? Não vai. Perfeito. Então, tudo isso ele é observado. Então, a gente tem todo o regramento urbanístico, que a gente fala, né, as regras, onde cada coisa pode funcionar, né, pela lei aí do parcelamento, do uso do solo geral ou os zoneamentos, mas também o licenciamento ele é um grande instrumento para organizar isso. A localização e também quais são os cuidados que devem existir com isso. Né? Porque, de repente, não é porque uma indústria não pode estar do lado de um bairro residencial. Sim, ela pode estar eventualmente, só que o que vai precisar? Que essas atividades sejam organizadas, que elas estejam ali de uma maneira que tenha regras para como vai funcionar isso. De repente, vou ter um grande tráfego de caminhões ali, vou precisar fazer toda uma adequação da sinalização das vias próximas, vou ter que ter horários estabelecidos de maior cuidado, vou ter que ter educação para esses motoristas. Então, uma série de atividades, por exemplo, né, para o quê? Minimizar os riscos envolvidos com a atividade. Excelente. Eu quero aproveitar e te fazer uma pergunta, Cíntia. Nos últimos anos, a gente tem acompanhado, né, e aqui nós estamos totalmente alheios a qualquer ideologia política, tá? Que nós estamos falando de técnica mesmo. Mas nos últimos anos, houve aí algumas críticas relacionadas, né, a essa questão ambiental, principalmente por conta do governo federal flexibilizar, né, algumas regras, se assim é possível, né? E aí agora esse tema volta com a mudança de governo falando o seguinte, o licenciamento ambiental, ele pode, por exemplo, impactar negativamente na economia do país. Isso procede, Cíntia? Por exemplo, o licenciamento ambiental, ele pode, por exemplo, prejudicar a economia de um país se não for fornecido de uma determinada forma, se, por exemplo, a legislação for mais rígida. Há essa conexão? Há essa conexão, principalmente se a gente tiver muita burocracia nesse processo e se esse processo for demorado. Infelizmente, Diana, a gente tem casos, tem situações que o empreendimento fica aí anos, 4, 5 anos, tentando ser licenciado e a atividade econômica ali parada. Nesse sentido, eu acredito sim, né, que pode ter um atraso. Mas todo o regramento por trás, ele é necessário para a gente ter uma harmonia e o respeito ao direito do outro, não é? Que isso é necessário e também para ter o equilíbrio ambiental. Mas alguns estados, né, a gente está passando por esse processo aí
de ter essa flexibilização dos processos de licenciamento. Aqui no estado de Goiás, por exemplo, a gente está tendo esse processo nesse momento. Interessante. Para a gente poder flexibilizar e acelerar o processo de licenciamento e assim todo mundo, né, poder fazer suas atividades aí, os empreendimentos, os empreendedores conseguirem fazer suas atividades e fomentar a economia do país. O grande problema do licenciamento que eu vejo é isso, é a demora, a grande burocracia no processo, processos muito demorados, processos caros, né, para o poder público pagar, né, porque tem toda uma série de fiscais, técnicos, profissionais que estão ali por trás para analisar aquele processo. Então, esse que é o nosso grande problema. Gente, nós já estamos aqui com várias perguntas, viu? A produção está fazendo a filtragem. São muitas perguntas, gente. Eu fico muito feliz, tá? Vocês, durante a semana, já vão enviando as perguntas para a gente. E, claro, vão mandando ao vivo aqui, porque aqui a consulta é grátis, tá? Então, vocês fiquem à vontade, vocês que são estudantes de engenharia, vocês que são técnicos, vocês que são engenheiros da área e vocês que são, como eu, cidadãos que estão aqui para aprender mais e para exigir o nosso direito, porque, como eu sempre digo, informação é conhecimento e conhecimento é poder. Vamos lá, a gente tem uma pergunta até relacionada a isso, viu? O pessoal da nossa produção aqui fez a filtragem. É o Durval. Nossa, Durval, você fala de Santa Catarina. Olha só! Obrigada, Durval. Muito obrigada mesmo. Acho que é a primeira pergunta aqui que nós temos de Santa Catarina. Eu fico muito feliz que vocês aí do nosso Brasil todo estão nos acompanhando. Bom dia, Diana. Obrigada por ler minha pergunta. Eu que te agradeço. Obrigada pela tua audiência, tá bom? Eu quero perguntar por que essa demora tão inexplicável. Parece que as pessoas ficam muito mais na politicagem do que qualquer outra coisa. Por exemplo, quais são os requisitos de uma licença? Todas as licenças são concedidas mediante requisito. Você que é advogada sabe disso. Qual a explicação, por exemplo, de uma demora tão grande? E o que a legislação federal tem a ver com isso? A gente tem uma legislação muito antiga, inclusive, né, está sendo muito debatida aí uma nova lei geral do licenciamento ambiental para o Brasil. Interessante. Né? Então, aqui no estado de Goiás, a gente tem algumas situações que a gente já conseguiu essa flexibilização e outros estados também estão indo nesse sentido para acelerar os processos. Então, hoje ainda, Diana, muitos estados, a gente tem que fazer um calhamaço de estudos que eu falo para você, que é uma pilha de papel assim, né? Porque são várias questões que precisam ser abordadas. Avaliar a fauna, a flora, a geologia do local, como é que é a comunidade, né? Os projetos executivos daquele empreendimento e manda isso tudo para o órgão ambiental. E aí chega lá, vai passar na mão de um por um para avaliar. Então, é uma grande quantidade de informações que precisa ser avaliada. E muitos empreendimentos e pouca estrutura dos órgãos ambientais. Então, aí a gente tem um grande problema. Por um lado, né, se critica muito o licenciamento ambiental, mas de outro, a gente tem órgãos ambientais com estrutura precária. E aí a gente tem muita informação para olhar, muitos empreendimentos para serem licenciados e poucas pessoas para verificar isso. Então, o caminho para começar a solucionar esse problema é a informatização desses processos. Um exemplo, né, mais uma vez você está aqui, é o Sistema IP, aqui no estado de Goiás, que trouxe essa flexibilização. Hoje, a gente protocola todo o processo de um sistema da maneira eletrônica. E o próprio sistema tem perguntas que já faz uma análise prévia que acelera esse processo. Mas muitos estados ainda, a gente tem que levar lá aquele calhamação de papel, e é isso que demora. Olha, pessoal, nós temos várias perguntas aqui, muito bom. Algumas são mais ou menos com o mesmo mote, né, com o mesmo assunto. Então, a gente vai filtrando e no final pode ter certeza que a gente vai ler o nome de todos aqui, dos estados e das cidades. Tem muita gente que está mandando só o nome e não está falando a cidade. E aqui vocês sabem que como a gente tem essa competição saudável entre os estados, vocês têm que enviar, tá bom? Então, a gente vai prestigiar aqui quem está colocando o nome e a cidade da qual está falando. Nós temos aqui o João Campos. O João fala Olha, o João fala do Pará, Belém. Olha só, João, obrigada pela tua audiência. Gente, hoje, estados novos entrando na disputa aí, hein, produção? Vamos elencar esse pessoal aí. Muito obrigada, viu, João? A gente já recebeu pergunta aqui do Pará antes, a gente fica muito feliz com a tua audiência, tá bom? Bom dia, doutora Diana, eu sempre te assisto. Obrigada, querido, obrigada, viu? Estamos aqui juntos. É o seguinte, não há como haver desenvolvimento sem, claro, haver o desmatamento. A grande questão é, por que não podemos respeitar a natureza?
por que toda vez que falamos de grandes empreendimentos, temos que detonar tudo relacionado a isso. Aqui no meu estado é assim, muito triste. É complicado, né, assim, a gente falar sobre isso, porque cada estado é uma realidade, Sim. né, doutora? A gente às vezes fala do norte, que tem uma realidade, uma fauna, uma flora diferenciada. Aqui, Goiás tem uma fauna e uma flora diferenciada. E aí eu aproveito, já que o João fez um comentário, né, aproveito para falar o seguinte, há possibilidade, inclusive real, da gente ver, por exemplo, o andamento, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, com o respeito aos órgãos, com o respeito ao ambiente, com o respeito à legislação dos órgãos. É possível, é totalmente possível. Exatamente. E, inclusive, quando nós utilizamos a ferramenta do licenciamento ambiental da maneira adequada, a gente tem o sucesso e não tem justamente essa situação acontecendo, que é detonar todo o meio ambiente em volta, né? Porque quando é feito o licenciamento ambiental da maneira correta, a instalação dos empreendimentos respeitando o que foi colocado como regras no licenciamento ambiental, a gente vê, às vezes, até os impactos positivos acontecendo no entorno. Porque para desmatar, a gente tem que compensar, sabia, doutora? Exatamente, né? Pessoal, bom você falar isso, viu? Por favor, bom você falar isso. Para compensar, a gente fala assim, não posso desmatar, não posso tirar uma árvore protegida por lei, não posso fazer nada. Sim, nós podemos, desde que haja compensação. E aí cabe tanto ao poder público estabelecer as regras adequadas, aos empreendedores cumprir as determinações que foram feitas e a sociedade fiscalizar o cumprimento dessas ações. Porque nós somos fiscais. Exatamente. Nós temos esse poder que a gente pode fazer uma denúncia tanto para o próprio órgão ambiental como para o Ministério Público. Enfim, a gente precisa utilizar as ferramentas que a gente tem para ajudar nessa proteção ambiental. Perfeito, temos uma perguntinha aqui do Carlos Henrique, de Brasília. Olha só, Brasília, pessoal. Apesar da gente estar passando ao vivo aqui para Minas Gerais, Distrito Federal, Tocantins e Goiás, e também pelo Brasil todo, né, por todas as nossas plataformas digitais, além disso, você hoje pode baixar o nosso aplicativo, tá? @Gazeta, é só você baixar lá para qualquer celular. Nós estamos localizados, nossos estúdios estão localizados na cidade de Goiânia, viu? Então eu já deixo aqui o convite para todos aqueles que quiserem aqui nos visitar, por favor, as portas estão abertas, Brasília está aqui do ladinho da gente, mas isso não significa que agora com a tecnologia a gente entra em qualquer casa, a gente conversa diretamente, né? E vocês quando vierem por aqui estão convidados a vir tomar um cafezinho aqui comigo, tá bom? Quem vai fazer é o produtor, já estou comprometendo o nome dele. Bom, ele faz uma pergunta muito interessante aqui, Cíntia. Ele fala o seguinte: bom dia, Diana, eu sempre te assisto. Obrigada, viu, querido? Muito obrigada pela tua audiência. O programa é feito para vocês. Eu gostaria de saber qual a consequência principal dessa empresa que realiza a obra sem o licenciamento ambiental e se toda obra, inclusive essas menores, devem ter o licenciamento ambiental. Toda tipologia de obra precisa ter o licenciamento ambiental. Aí o que a gente vai precisar observar, se essa licença vai ser no âmbito da União Federal, do Estado ou do município, né? Vai ser uma obra menor, que é impacto local, normalmente a gente licencia no município. Qual que é a consequência disso? Ela pode ser multada ou embargada a qualquer momento se ela não estiver seguindo, né, aí as leis, o que as leis determinam, principalmente em relação ao licenciamento ambiental. Outra questão importante também hoje, Diana, é que os bancos, para liberarem os financiamentos para a execução dessas grandes obras, elas exigem que já existam todo o licenciamento ambiental, porque ninguém quer colocar recursos onde você não tem a garantia que vai ser finalizado aquele empreendimento, que aquele empreendimento não vai impactar o meio ambiente e não vai trazer o quê? Uma imagem negativa para quem financiou também, que está ali atrelado com aquele empreendimento. Então, isso é muito importante a gente observar. Eu também acho importante falar aqui, Cíntia, a respeito dessa responsabilidade, da importância, por exemplo, daquele que quer construir, do responsável, né, pela obra, no sentido de, olha, eu quero fazer uma obra na minha casa, eu quero construir uma empresa, um empreendimento, uma incorporadora, procurar um engenheiro, né, e que saiba, que tenha as condições de revelar para ele qual é o procedimento e o que ele tem que fazer, não é verdade? Exatamente, né? Os engenheiros aí, eles vão ter toda a condição, né, de dar essa orientação adequada, principalmente aí os engenheiros ambientais, os engenheiros civis, né, eles vão dar essa condição aí para orientar os empreendedores da forma correta, como desenvolver seu empreendimento e contribuir para uma sociedade mais justa.
não é? Mais equilibrada, né? Ninguém quer sofrer com enchente, né, Diana? Com certeza. Mas ninguém que às vezes quer preocupar em fazer uma caixa de recarga do lençol freático, onde que vai ali absorver a água da chuva. Então a gente está muito acostumado a apontar o dedo para o poder público, apontar o dedo para o outro, mas não também assume a responsabilidade por cuidar do meio ambiente dentro, literalmente, do seu próprio quintal. E assim, muitos direitos, poucos deveres. Como essa equação não fecha, né, Cíntia? Então, assim, muito interessante isso que está falando agora. Procurar o especialista. Tem muita gente que acha que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, é uma brincadeira, mas parece que de construtor também, né? Acho que é aqui, faz, levanta. Não é assim, né, gente? Não só porque você pode prejudicar a tua construção, a tua obra, mas também toda uma comunidade. Então, olha a responsabilidade disso aí. Aqui a gente tem uma pergunta muito interessante de Uberaba, Minas. Ô, gente, Minas Gerais nunca abandona a gente, né? É o Pedro Henrique, mas a gente já teve um Pedro Henrique aqui. Olha só, será que é o mesmo? Não, eram de cidades diferentes. Ele falou o seguinte: bom dia, Diana, tudo bem? Tudo bem, como é que você tá, meu querido? Obrigada pela tua audiência, tá? Ele falou o seguinte: a minha obra foi indeferida, o que eu posso fazer agora? Provavelmente o seu pedido de licenciamento foi indeferido, né? Então, se ele foi indeferido, você tem que observar o porquê que ele não foi aceito. E aí fazer as adequações, as correções no seu projeto para que se adeque às legislações locais e apresentar um novo pedido para o órgão ambiental. O fato dele ter sido indeferido a primeira vez não significa que você não pode construir. Significa que você tem que fazer correções, muitas vezes, né, para poder se adequar àquela localização onde que você quer construir o seu empreendimento. Interessante. Ó, temos uma pergunta muito bacana aqui de Palmas. Tocantins acabou de entrar na área, hein? Minas, Tocantins, Pará. Gente, daqui a pouco esse ranking aí não vai ser top 5, vai ser top 10, top 20, que seja assim, eu adoro. Bom dia, Diana, Tocantins vai ganhar. Ó, desafio aqui ao vivo. Tomara que sim, tomara que todos vocês ganhem. A Laura fala o seguinte: eu gostaria de saber o que realmente é compensação ambiental. Essa história de plantar uma árvore, cortar outra, é assim mesmo que funciona? Bom, a gente tem dois tipos de compensações ambientais. Aquela por danos mitigáveis, que significa isso? Aquilo que eu posso recuperar. E aquelas por danos não mitigáveis, ou seja, se eu destruir, não tem como eu recuperar o estado original. Então, a gente tem parte dessas compensações são financeiras, é um valor que tem que ser pago para se investir no meio ambiente, e outras delas são a própria recuperação de alguma área, a aquisição de uma área para se virar uma área de preservação, ou plantio de vegetação em uma área. Tudo isso são formas de se compensar, né? Então, isso aí é o que é o instrumento que é utilizado para permitir, então, que a gente construa em locais que anteriormente não seria possível porque tem uma vegetação estabelecida. E além disso, né, Cintia, como a gente estava falando anteriormente, a importância de procurar um técnico. Muitas vezes a gente recebe aqui, a minha obra foi indeferida e tal. Tem que saber quem é o responsável técnico por essa obra, não é verdade, Cíntia? Tem que saber quais que são os procedimentos realizados. Por exemplo, Cíntia, nesse processo da construção, onde que entra o licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental entra junto com a aprovação urbanística, ou seja, lá das características do empreendimento, né? Os espaçamentos, onde que ele está localizado, quantas vagas de garagem que ele tem que ter, né? Então, a Secretaria de Planejamento dos Municípios normalmente faz essa aprovação e do outro lado, paralelamente, né, de maneira paralela, corre o licenciamento ambiental, que aí ele vai verificar quais são as características desse empreendimento, o que é que vai fazer com os resíduos dessa obra e se pode ou não pode rebaixar o lençol freático, está próximo de um parque, quais são os impactos que esse empreendimento vai causar. Então, o licenciamento vai olhar isso. Mas a gente está falando muito de obras, né, Diana? Mas a gente tem várias outras atividades, tanto a indústria quanto as atividades agropecuárias, todas elas também precisam do licenciamento ambiental para serem executadas. Né? Todas elas aí também vão ser impactadas, né, por essas legislações e impactam de maneira significativa o meio ambiente e precisam ser controladas. E é muito interessante falar sobre isso, né, Cíntia? Porque, por exemplo, num momento desse em que há o embargo de uma obra, existem recursos, claro, né, para haver ali uma certa adaptação, para que haja uma correção, mas sem o auxílio do técnico, do responsável, essa obra ela pode ficar parada por anos.
Por exemplo, a gente vê aqui na cidade, nós estamos falando de Goiânia, como eu falei anteriormente, nós vemos alguns pontos da cidade em que obras estão paradas ali há 10, 20 anos. E com mudanças que houve, se o técnico, no caso o profissional, ele não estiver atento a isso, é dinheiro perdido, não é verdade? Exatamente, né? Porque as leis vão evoluindo, as regras vão mudando, e aí, às vezes, aquele empreendimento ele já não cabe mais naquele local, né? Então, tem que ter esse acompanhamento do responsável técnico. O profissional da engenharia, ele vai ser o profissional que vai poder auxiliar melhor aí qualquer empreendedor, né, no desenvolvimento aí e nessa avaliação do risco, se ficou parado, o que fazer, tem que retomar o quanto antes, quais são as medidas, né, para minimizar os impactos dessa obra parada, né, desse empreendimento parado, por exemplo. Gente, a gente já está finalizando daqui a pouco o programa, viu? As perguntas agora são as últimas. Se vocês quiserem, se adiantem, por favor, porque daqui a pouco a gente finaliza. 6232498883. Cíntia, a gente tem uma pergunta aqui bastante interessante. É da Marcela, ela fala de Uberlândia. Olha aí, Minas Gerais sempre presente aqui no nosso programa. Ela falou o seguinte: bom dia, Diana, é sempre muito bom te ver. Obrigada, viu, Marcela? Um beijo carinhoso para você. Obrigada pela tua audiência, querida. Ela falou o seguinte: Cíntia, quais são os principais desafios hoje enfrentados pelo licenciamento ambiental no Brasil? Acho que primeiro a questão é vencer a burocracia e ser mais célere, né? Ser mais rápido, ser mais ágil. Segundo é conciliar, né, aí os interesses das atividades econômicas com o equilíbrio para o meio ambiente e a sociedade, né? E terceiro, ser uma mola propulsora da economia propriamente dita, né? A gente está falando muito, Diana, na economia verde, né? Aí o estímulo aos empreendimentos que têm as questões ambientais tratadas de maneira adequada. Então, eu vejo aí esses 3 grandes desafios. Mas o primeiro que a gente precisa enfrentar é a desburocratização e a celeridade nesses processos, para a gente não ser uma trava, não ser um empecilho aí para o desenvolvimento socioeconômico do país. E, Cíntia, por exemplo, para os nossos estudantes, para aqueles técnicos que estão em casa hoje, para os curiosos como a gente, né? O que é necessário para um engenheiro, para um técnico, para aquele que quer atuar nessa área, o que ele tem que fazer? Ele precisa primeiro conhecer de leis, Diana. Você só. estava falando, né, que você é advogado e foi para a engenharia, mas o engenheiro precisa voltar e conhecer a legislação aplicável muito bem. A gente tem hoje a gente tem regras no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal, muito bem estabelecidas, que vão trazer todas essas questões. E a gente está no momento justamente de flexibilização, de mudança, está muito dinâmico. A legislação muda a todo momento, né? Eu dou muito curso, muita aula, Diana, e meus alunos reclamam muito disso. Cíntia, mas todo dia muda, mas é igual um médico. Você já viu um médico que parou de estudar? Você já viu um médico um advogado que parou de estudar? Todo dia tem uma lei nova. E é assim para quem quer atuar na área do licenciamento ambiental. Precisa ter o acompanhamento das novas tecnologias, das técnicas, dos projetos, né? Conhecer aí sobre sensoriamento remoto, geoprocessamento, sobre as diversas atividades econômicas, as tecnologias disponíveis, né, para controle da poluição, mas principalmente precisa estudar todos os dias e conhecer muito bem a legislação ambiental. Gente, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Pois é, gente, passa muito rápido, né? E é muito bom, porque eu vejo que vocês se interessam bastante. Toda segunda-feira que a gente está aqui, são novas perguntas, são novos estados, o que deixa a gente muito, muito feliz. Quero agradecer a todos vocês, a todos aqueles que mandaram perguntas, que mandaram beijo, abraço. Sintam-se beijados, abraçados. Obrigada pela participação. E eu me comprometo aqui, pode ter certeza, de enviar para a Cíntia todas as perguntas que foram feitas. Cíntia, eu quero muito te agradecer pela presença, pela disponibilidade, pela técnica e, claro, pela simpatia em estar aqui com a gente. Por favor, deixe um recadinho para os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras e, claro, como que eles fazem para te achar nas redes sociais. Eu que agradeço o convite, Diana. Eu fico muito feliz de estar aqui nessa manhã falando a respeito de um tema que é tão importante, né? Desmistificando isso, porque todo mundo entende que é só burocracia, é mais um papel.
mas não é, né? É uma forma da gente organizar as nossas atividades para a gente crescer e o país se desenvolver de uma maneira mais sustentável. A minha missão de vida é essa. Eu trago isso já há 20 anos trabalhando com essa questão e fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de falar para um público tão grande a respeito desse tema. Então, se você quiser acompanhar mais a respeito do assunto, eu compartilho tudo isso nas minhas redes sociais, que é @recurso.sustentável. Lá eu falo bastante a respeito do licenciamento, as regras, o dia a dia de quem trabalha com isso, e eu vou ficar muito feliz de poder debater e dialogar com você por lá. Olha, talvez essa seja a grande dificuldade dos tempos atuais. A gente quer conhecer o outro muito rápido e julga com uma pressa cega aquilo que muitas vezes deveria ter um olhar muito mais generoso, atento e empático. Eu quero te desejar uma ótima semana, mas também com esse olhar da calma, da resiliência e da empatia. Aliás, todos nós estamos aqui e dependemos dela e um dos outros para viver e viver bem. Um beijo carinhoso. Eu te encontro aqui na próxima segunda-feira ao vivo, às 9 horas, na TV Gazeta. Até lá, tá?